e aí nós vamos orar. Deuteronômio, capítulo 1, primeiro versículo. Diz assim a palavra do Senhor. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tófel, e Labã, e Azerote, e Dizaabe, 11 jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cádiz Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe. Começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: Amém. Vamos orar, de que Deus nos abençoe. Ó Senhor, nós estamos aqui reunidos nesta quarta-feira para estudarmos a sua santa palavra. Em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, Senhor. Nós te pedimos, pelo sangue de Cristo, seu amado Filho, nos limpe. E nesse momento, pelo Espírito Santo, abençoa a nossa leitura e meditação na sua palavra, Senhor. Nós vamos começar a ler, estudar, meditar neste livro tão maravilhoso do Deuteronômio. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale conosco, abra a compreensão do texto para nós e aplique na nossa alma nesta noite e durante todo esse estudo, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, hoje nós vamos começar a ler, como nós temos feito nos livros, nós já fizemos com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, vamos fazer agora com Deuteronômio. Ler os capítulos gradativamente nas quartas-feiras e explicando, meditando, procurando entender a palavra de Deus e tirando lições, né, para a nossa vida. Semana passada eu fiz com vocês a introdução ao livro. Aí basicamente nós vimos que é um livro de despedida, que Moisés ele está encerrando o seu ministério e ele está deixando aqui para o povo uma exortação, chamando-os para que eles sejam fiéis ao Senhor, agora que eles vão invadir a terra, conquistar a terra prometida, há tanto tempo, né, prometida pelo Senhor, desde Abraão, e Moisés vai morrer, mas ele o povo vai ser dirigido, orientado por Josué. Então hoje eu quero ler com vocês o primeiro capítulo, e também nós vimos que este livro, ele se divide. Assim, as partes principais dele são os 3 discursos, que estão no meio do livro. Então, o primeiro discurso, que é esse que nós vamos começar a ler hoje, que vai ali mais ou menos até capítulo 4, ele é a parte histórica. O segundo discurso fala da lei, tem aplicações sobre a lei. E o último discurso fala da aliança. E depois tem ainda o finalzinho do livro, que é os cânticos, né? E a narrativa ali da morte de Moisés. Então, nós temos aqui essas partes. E hoje nós vamos começar, então, a ler este primeiro discurso, que é o discurso da parte histórica. E por que Moisés ele relembra essa parte histórica? Nós podemos dizer assim, basicamente por 2 motivos. Primeiro, para que o povo de Deus lembre do que Deus tem feito, como Senhor da história, cumprindo a sua promessa, guiando o povo com seu amor, com a sua graça, porque Ele é o Deus da aliança fiel. E também para que eles pudessem também relembrar dos seus pecados, o pecado do povo, o pecado dos seus antepassados, e observar aquilo como alerta. Então, tanto chamando, olha, Deus é fiel, Deus ele prometeu, Ele está cumprindo, mas creiam, não sigam nos passos dos incrédulos, mas dos crentes. Né? Aqui mesmo nós vamos ver como a palavra de Deus ela mostra isso para nós. Bom, e é claro, irmãos, que isso tem uma relação grande conosco hoje, nós que somos do tempo da nova aliança. Né? Eu li com vocês esses primeiros versículos, eu quero ler novamente, aí nós vamos
comentando, tá bom? Essa parte que eu li com vocês foi realmente da introdução. E diz assim, primeiro versículo, vamos ler. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã, Tófel e Labã, Azerote e Dizaabe, 11 jornadas há desde Horebe, caminho do Monte Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei. Além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo. Observe então que aqui a palavra de Deus, o livro coloca que momento da história foi feito estes discursos. E chama esses discursos de lei, por isso que o nome é Deuteronômio. Mas não é que seja uma nova lei diferente, na verdade é a repetição da lei, a aplicação da lei, mas é a lei também, no sentido que é a palavra de Deus. Deus está trazendo aqui, não há, em grande parte, novidade no que vai ser dito aqui, mas é uma explicação, na verdade, da lei. E aqui nós temos, irmãos, então, que quando aconteceu isso, foi, como ele diz aqui, vocês podem observar, no versículo 3, no ano 40º, porque o povo ficou todas aquelas décadas rodeando, sem entrar na terra prometida, por causa do pecado deles lá atrás. Então, pecado de apostasia, de incredulidade que aconteceu no tempo dos espias, e que aqui, nesse capítulo 1, Moisés vai relembrar. Então, foi no 40º ano. Eles já poderiam ter invadido a terra, poderiam já ter tomado posse, mas toda aquela geração, na verdade, morreu por causa da sua incredulidade. E esta nova geração que vai, de fato, tomar posse da terra. Então, ele diz aqui, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei. Então, essa aqui é a introdução do livro. Agora, vamos entrar no discurso propriamente, nesse primeiro discurso, que é o discurso histórico. Acompanhe comigo aí a partir do versículo 7, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Voltai-vos, aliás, versículo 6, desculpa. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo, sobremodo vos haveis demorado neste monte. Horebe, o monte Sinai, se refere ao mesmo lugar. E voltai-vos, e parti, e ide à montanha dos amorreus, e a todos os seus vizinhos, a planície e a montanha, e ao vale, e ao sul, e à margem do mar, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra, que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e a sua descendência depois deles. E no mesmo tempo, eu vos falei dizendo, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor nosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje, como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho os vossos fardos, as vossas cargas e as vossas contendas? Tomai-vos homens sábios e entendidos, experimentados entre as vossas tribos, para que ponham por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes, bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes das vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, por capitães de 100, por capitães de 50, e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E, no mesmo tempo, mandei a vosso juízo, dizendo, ouvi a causa entre os vossos irmãos, e julgai justamente entre o homem e seu irmão, entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, porém a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Então, meus irmãos, aqui Moisés começa a contar o que aconteceu, né? E ele começa a contar assim, olha, Deus deu a ordem, vão, invadam a terra que eu tenho prometido desde Abraão, como diz no versículo 8. Entrai e possuir a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó,
que daria a eles a sua descendência. Então, é uma promessa que Deus fez a Abraão, a terra prometida. E tem a segunda parte da promessa que já aconteceu, está acontecendo agora, né? Eles vão invadir a terra, mas aí a outra parte da promessa que é o quê? A grande descendência. Vocês lembram disso? Que Deus daria um filho, através desse filho, Abraão teria uma grande descendência, que foi o Isaac. Isso está acontecendo. O versículo 10 diz que o Senhor, vosso Deus, já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje, como as estrelas do céu. Então Deus cumpriu já uma parte da promessa, que é a grande multidão, e agora vai cumprir a parte da terra. O que Moisés está fazendo aqui, e que Deus está fazendo através de Moisés, é apregoar a fidelidade de Deus. Só que o povo é tão grande que Moisés não pode levar ele sozinho. Aqui é uma referência àquele caso que já vimos anteriormente, em que Moisés estava ali sobrecarregado e que o sogro dele deu conselho para ele: olha, precisas de ajuda, precisa distribuir essa carga. E Deus orientou todas essas coisas de forma que ele disse para o povo: escolham, tomai-vos homens sábios, entendidos, experimentados entre as vossas tribos. Veja que não foi o próprio Moisés que disse: olha, eu quero esse, mas ele disse: escolham. Vejam aí a graça de Deus, a liberdade. Entre o povo de Deus não tinha opressão, mas tinha bênção, misericórdia de Deus. E aquelas pessoas puderam escolher estes sábios, homens experimentados, para que possam ser chefes entre vós. E assim foi. Então, eles escolheram. Moisés diz aqui no versículo 15: tomei, pois, os chefes das vossas tribos, e Moisés os aconselhou. Eles iriam julgar o povo, as questões, tanto dos da terra como dos estrangeiros. Olha só como os estrangeiros no povo de Deus não eram discriminados, né? Então, desde que eles aceitassem a fé e abraçassem ali tudo que estava acontecendo, tudo que Deus estava fazendo, eles iriam ser respeitados e tinham seus direitos, apesar de que, evidentemente, podia não ser exatamente o mesmo direito do próprio povo, mas aqui nós temos como eles eram respeitados, irmãos. E vejam só, isso já é um vislumbre do que aconteceria no Novo Testamento, na Nova Aliança, que não tem divisão de raça. Isso acaba, né? É um só povo, que todos creem em Deus. E Moisés diz para eles: ouvi a causa entre os vossos irmãos, versículo 16. Julgai justamente entre homem e seu irmão, entre o estrangeiro que está com ele. Tem que ser feito justiça, sem parcialidade, sem privilégio, nem ao poderoso, nem ao pequeno. Tem que ser feito justiça. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém. Não tem que temer quem é poderoso. O juiz tem que fazer justiça. Vejam só, né? Por quê? Por causa de Deus. Porque o juízo é de Deus. Então, irmãos, ele está colocando aqui que o Senhor colocou aquelas pessoas para fazer justiça. Elas não deveriam ter medo de ninguém, mas fazer o que é justo, decidir pelo lado que está realmente a justiça, por causa de Deus, por causa do Senhor. E aí, vamos continuar lendo a partir do versículo 18. Aqui, então, se cumpre a promessa, a questão da terra está se cumprindo, do grande povo e da justiça que havia ali do povo por causa de Deus. Veja, esse é o povo de Deus. Deus está com eles, Deus está abençoando e Deus está promovendo justiça entre as pessoas. Versículo 18, vamos ler. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que haveis de fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto, que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cades-Barneia. Então eu vos disse: chegados sois as montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de teus pais. Não temas, não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens de cada tribo homem, e foram-se e subiram a montanha, e chegaram até o vale de Escol, e o espiaram.
E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor nosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor nosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegar a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor nosso, vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós devis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará, fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem disseste, por presa serão a vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém, vós virai-vos e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então, Deus é fiel, Deus estava ali e disse: vão, invadam. Deus multiplicou o povo, mostrando a sua fidelidade, mas o povo pecou. Então, nós temos aqui o grande contraste entre a fidelidade de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, a bênção de Deus e a incredulidade. Essas pessoas, elas mandaram os espias, elas sugeriram para Moisés, Moisés mandou, os espias vieram, mostraram que realmente era um bom fruto, a terra era boa, mas mostraram dois problemas da terra. Quais são? O povo era gigante, segundo eles, e era realmente um povo grande, e as fortificações eram muito grandes, muito altas também, né? Então, eles foram derretidos na incredulidade. Aquela palavra, eles difamaram a terra. E eles, então, veja qual é a natureza da incredulidade. Eles começaram a duvidar de Deus, irmão. Esse Deus tão misericordioso, tão bondoso, que cuidou deles, eles disseram assim no versículo 27, o Senhor nos odeia e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Eis a natureza da incredulidade. A incredulidade faz com que o homem pense mal de Deus, das suas intenções, do seu propósito, da sua justiça. Vocês lembram que Satanás disse para Eva? Deus não quer que vocês sejam como ele, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Deus não tem boa intenção com vocês. A incredulidade é isso. É Deus vir falar conosco, anunciar a sua palavra, a sua graça, e nós duvidarmos da sua bondade, da sua boa intenção, das suas promessas. E aí Moisés, irmãos, ele chama-os para a razão. Ele diz: não façam isso. Não vos espanteis. Versículo 29, nem os temais. O Senhor Deus vai adiante de vós, ele pelejará por vós, ele vai dar a vitória. Não importa o tamanho dos gigantes, não importa o tamanho das muralhas, ele vai com vocês. E Moisés diz, conforme tudo que ele fez. Lembra que eu falei que a história mostraria a fidelidade de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus? Quem tirou o povo do Egito? Deus.
Quem abriu o mar vermelho? Deus. Quem os conduziu até lá? Deus. Ele não tinha por que duvidar, não tinha razão de duvidar nem do poder, da promessa e da boa intenção, da fidelidade de Deus, né? Mas eles não ouviram, irmãos. O versículo 31 diz que eles permaneceram na incredulidade, porque isso é incredulidade, é loucura, é duvidar das promessas de Deus, sem nenhuma razão. E aí então Deus disse: vocês não vão entrar. Vocês não entrarão. Nenhum dos homens dessa maligna geração, versículo 35, verá essa boa terra, salvo 2 homens que creram. A gente já conhece muito bem, né? Caleb e Josué. E nem o próprio Moisés entraria, porque teve aquele caso lá que ele não fez o que Deus quis, e ele então não entrou na terra. Mas Josué, versículo 38, que está diante de ti, ali ele entrará, fortalece-o, porque ele fará herdar Israel. Fortalece. E ele vai, Deus vai, eu vou estar com eles, e ele vai liderar o povo nesta guerra. E é interessante que Deus diz no versículo 39, e vossos meninos, de quem dissertes, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Foi o que realmente aconteceu. Então, aquelas pessoas disseram, nossos filhos vão morrer aqui, nós todos vamos morrer, nossos filhos vão morrer. Deus disse, eles vão entrar. Eles que vocês disseram que não iam entrar, vão entrar. Eles herdarão, mas vocês não. Então, virem-se e voltem, versículo 40, para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, porque eu não estarei com vocês. Então, eles perderam a promessa na sua incredulidade. E aí, meus irmãos, veja o que eles vão fazer agora. Vamos ler versículo 42 em diante. Acompanhe comigo. Versículo 41, aliás. Então respondestes e me disseste, pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armaste-vos, cada um de vós, dos seus instrumentos de guerra. Estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, e perseguindo-vos, como fazem as abelhas, vos derrotaram desde Seir até Ormá. Tornando, pois, vós, e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias entre Cádiz, pois ali vos demorastes muito. Irmãos, quando Deus disse para eles irem, eles disseram, não iremos, não cremos. Quando Deus disse para eles não irem, eles disseram, iremos, se ensoberbeceram. É a mesma incredulidade. Eles não se arrependeram, eles não creram, eles permaneceram na incredulidade, e eles agora, só que a incredulidade agora foi diferente. Assim, a forma, né? A expressão. Na primeira vez foi, não confiaremos, não seremos corajosos no Senhor, crendo, verdadeira coragem. Se acovardaram, duvidaram de Deus. É uma expressão de incredulidade. A segunda expressão é teimosia. Teimosia. Eles não ouviram o alerta de Deus. Eu não estarei com vocês. As duas coisas são incredulidade. É quando a pessoa ela não acredita nas promessas do Senhor, ela então desiste, não persevera, ela se desencoraja, ela desanima, mas também quando Deus está dizendo não façam isso, e ela faz, ela ousa, ela teima, o que é isso? É tentar Deus, né? Então, eles voltaram derrotados, os inimigos os perseguiram como abelhas. Você sabe o que a abelha faz, né? Terrível ataque de abelha, né? Então, como abelhas, saíram correndo dos inimigos, porque Deus não estava com eles. E eles foram chorar, mas Deus não os ouviu. Aí eu lembro até daquele capítulo maravilhoso de Provérbios que diz, porque eu clamei, porque eu chamei, a sabedoria clamando nas ruas, né? E vocês não quiseram ouvir, vocês vão chorar e eu não vou ouvir.
Porque, irmãos, é isso, para isso que leva a incredulidade. A incredulidade, ela leva a pessoa a duvidar, a desencorajar-se e a abandonar o Senhor, e leva a pessoa à teimosia, e finalmente leva a pessoa ao desespero. Mas chegará um momento em que o desespero, o choro, não vai levar a lugar nenhum, porque passou a oportunidade. Deus chama, chega um momento que não haverá mais chance. Nós sabemos, irmãos, que isso acontecerá com todo pecador que não crê, que não se arrepende dos seus pecados. Colocando para os nossos dias, nós não temos mais terra para invadir, né? Nós completamos aqui o primeiro capítulo, vocês estão vendo qual é o sentido que Moisés vai lembrando, né? Para lembrar, olha, Deus é fiel e o povo pecou, então confiem no Senhor e não sigam os incrédulos, né? Então, qual é o chamado aqui de Deus para nós hoje? O chamado do Senhor para nós hoje é exatamente isso. Nós estamos, irmãos, sendo chamados pelo Senhor nosso Deus a Cristo, ao Evangelho, né? A fé nele, que todos creiam, que todos ouçam a boa notícia do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus morreu por pecadores, que todos se arrependam, que todos confiem, e que todos os que creram prossigam, confiem, continuem olhando para Ele, esperando nele, não apostatem, não duvidem, não desanimem, não se desencorajem, nem tentem a Deus, não desprezem a palavra, não abandonem. O verdadeiro crente não vai abandonar, mas esses alertas existem para nós prosseguirmos, confiarmos. O livro de Hebreus está aí para dizer, olha, não desistam, perseverem, creiam. O Senhor está conosco, o Senhor nos levará até o fim. A vitória é do povo de Deus, para nós chegarmos à terra prometida. Nós vivemos nesse mundo também que é uma peregrinação. Nós temos as nossas lutas e as nossas guerras, irmão, mas o Senhor está conosco. Tudo isso aqui, conforme Paulo vai falar, Hebreu vai falar, é apontando para os dias da nova aliança, quando nós não temos terra mais para possuir, nem inimigos humanos para derrotar, mas nós temos uma bênção muito maior, que é estarmos com o Senhor para sempre, na nova terra, novo céu, na nova terra, a nossa vitória plena, e Ele já alcançou para nós. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Nele nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, temos que não seguir estes exemplos de incredulidade. Lembrar que o Senhor é fiel, lembrar que o Senhor é Senhor da história, está cumprindo e cumpre sempre as suas promessas, é bom, é gracioso, nunca duvidar da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, confiar nele, esperar nele. Salvação é de graça, não é por nossas obras. Esperar nele e prosseguir, confiando, esperando nele, por amor a ele, em gratidão a ele, seguir adiante, porque a vitória é do seu povo, e não, como o Hebreus diz, não haja raiz de incredulidade, de dúvida, de abandono das promessas de Deus, como aconteceu aqui. Que Deus nos ajude, irmão, nos dê graça para nós olharmos, termos a nossa fé em Jesus continuamente e prosseguirmos. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos fortaleça. E tem também aqui, eu acho que eu devo acrescentar aqui um outro ponto, na questão da justiça. Como no meio do povo de Deus há justiça. Ele é o Deus da justiça. Vamos lembrar aqui dessa questão da justiça. E de que não há diferença entre nós nenhuma, estrangeiros, nativos, nada disso que as pessoas se dividem, tem agora mais diferença entre nós, somos o povo. Né? Todos somos iguais, todos somos amados por Jesus. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado por sua palavra e que em Cristo o Senhor ponha a sua palavra no nosso coração nesta noite, Senhor, de quarta-feira. E este capítulo tão maravilhoso que nós lemos, estamos só começando a ler este livro precioso. Nos ensine, Senhor, nos dê graça para perseverarmos, para confiarmos, para buscarmos o Senhor, para esperarmos no Senhor sempre, na sua graça, na sua promessa em seu Filho Jesus, que a nossa fé esteja nele, que perseveremos em fé e também, Senhor, venhamos crescer em temor, em amor,
gratidão, em justiça, Senhor, agindo com justiça com o nosso próximo, amando a todos, não desconsiderando pessoa alguma, porque o Senhor em Cristo nos faz um só povo e retira todas as divisões tolas humanas do pecado. Muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Abençoe esses estudos. Nós estamos aqui. Os irmãos estiverem ouvindo pela internet agora, os que vierem ouvir depois pela gravação, Senhor, que todos sejam edificados nessa série de estudos, meditações no livro de Deuteronômio. Em Cristo Jesus oramos e agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe mais e mais em seu Filho Jesus, na iluminação, na direção do Espírito Santo em Cristo. Amém. 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 Vamos encerrar aqui a gravação, a transmissão. A gente vai ter um momento de oração, tá bom?